Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula sobre o nosso LibreOffice Writer versão 4.1 e agora, ainda falando sobre comandos do menu Editar, vamos falar de um recurso chamado AutoTexto. Primeiro acompanha comigo onde localizar. Então vamos lá. Entrando no menu Editar do nosso LibreOffice Writer, nós vamos encontrar dentro do menu Editar a opção AutoTexto, que pode ser acessada também pela tecla de atalho Ctrl mais F3. Qual é a função desse recurso AutoTexto? É economizar tempo durante a digitação, porque ele tem esse nome de AutoTexto, porque basta o usuário digitar alguma determinada letra ou uma sequência de letras e ele automaticamente vai realizar a entrada de um texto bem mais longo relacionado a essas letras digitadas. Quer dizer, o usuário cria algumas letras associadas a um texto mais longo e o usuário, então, quando digita essas letras, automaticamente ele pode preencher esse texto mais longo, certo? Como é que a gente percebe isso? Primeiro, quando o usuário clica no menu Editar na opção AutoTexto, que é o que eu acabei de fazer, ele exibe essa caixa de diálogo onde o usuário pode determinar as entradas do AutoTexto ou até verificar quais são as entradas de AutoTexto que já existem dentro do nosso LibreOffice Writer. Por exemplo, aqui eu tenho algumas entradas prontas que o próprio LibreOffice Writer já demanda a existência dessas entradas, como por exemplo aqui, ó, anexo. Se o usuário quer que um determinado texto esteja relacionado a anexo, ele poderia então digitar AN, e aí sim pressionar a tecla de atalho correspondente para que ele digitasse automaticamente um texto associado à palavra anexo. Por exemplo, atenciosamente aqui, para digitar automaticamente atenciosamente, ele pode pressionar a letra A e a tecla de atalho indicada para ele fazer o preenchimento automático de toda a palavra atenciosamente. E assim por diante, tu vai verificar aqui nessa imagem que existem várias entradas de AutoTexto prontas. Então, o termo AutoTexto que existe no menu Editar do nosso LibreOffice Writer permite realizar entradas de AutoTexto. Quer dizer, digitar uma quantidade pequena de caracteres e ele preencher automaticamente o restante da digitação associada a essa entrada de uma pequena quantidade de caracteres. E nessa caixa de diálogo AutoTexto que o usuário acessa através do menu Editar, ele pode fazer as indicações de quais são os tipos de AutoTexto que ele deseja utilizar no seu documento, inclusive podendo inserir novas entradas de AutoTexto, alterar as entradas existentes e até mesmo excluir algumas que ele não deseja utilizar. Então, essa caixa de diálogo chamada AutoTexto é para gerenciar essas entradas de AutoTexto aqui no LibreOffice Writer. Outro recurso interessante que nós encontramos, como eu disse, através do menu Editar do nosso LibreOffice Writer 4.1. Certo, pessoal? Na próxima aula continuamos com mais recursos dos menus do LibreOffice Writer. Até a próxima aula, bons estudos!